mas o nome de vocês estão escrito antes da fundação. Vocês foram escritos antes da fundação. Vocês foram eleitos antes da fundação. Desde antes. O Cordeiro foi antes. Antes de Adão ser criado, Ele é antes do Velho Testamento, ele é antes da criação do homem. já estava construído o projeto. Porque, na verdade, a palavra Bereshit, princípio, não é princípio de lugar, não é princípio de coisas, não é princípio de existência. Por que Deus não começou dizendo assim, eu criei os céus e a terra no princípio? Por que não fala Deus criou? Deus criou. Por que não começa com Deus criou? Começa no princípio. No princípio. Criou... Por que inverte essa ordem? Por que eu fonte, vou perguntar pro senhor, por que, pastor? Por que inverte? Por exemplo, já pensou falar para os judeus que Deus criou as coisas? Ué, que lógica tinha isso? Falar para uns judeus que Deus criou o mundo, o universo, que lógica tinha isso? Ah, Deus criou o universo, Deus criou o mundo. Não tinha lógica. Eles sabiam. Sabe, porque na verdade a Bíblia nunca se esforçou em provar que Deus criou as coisas. A Bíblia forçou e força até hoje em provar por que ele criou. Por que ele criou. O propósito. Então, o Bereshit é o propósito. Ah, mas como é que eu entendo que é o propósito? Se não é o início de coisas, se não é o início de um lugar, é o início dele mesmo. E Deus é o princípio. É o princípio, é o início dele. É o princípio dele, tudo nasce dele. Por exemplo, a gente pensa que o homem veio do barro. O homem não veio do barro, o homem veio de Deus. Veio dele. Primeiro ele nasce na mente de Deus. Deus cria tudo na sua mente. Por isso que é o plano, você falou do plano B, que a gente, né? Que Deus o aplica primeiro e o A B, por último. O A por último, porque ele já sabe todas as coisas. Ele já sabe todas as coisas. Porque existem coisas que a Bíblia diz que é antes da criação, existem coisas que é depois da criação. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Desde, olha, esse aqui é desde. Mas o nome de vocês estão escrito antes da fundação. Vocês foram escritos antes da fundação. Vocês foram eleitos antes da fundação. Desde antes. O Cordeiro foi antes. Tudo já foi preparado antes. Antes. Deus não se perde. A gente é que se atrapalha nas nossas... O negócio é muito profundo, chefe. É verdade.